Candlestick ou front pico. Na aula de hoje a gente vai passar algumas progressões do básico ao avançado, um exercício que vai ajudar muito no treino de front de vocês. Bom, pessoal, antes da gente pensar simplesmente num exercício, em passar um exercício para alguém, a gente precisa pensar numa forma de adaptar esse exercício. Para a gente que trabalha com grandes grupos, então a gente sempre tem que ter na cabeça a progressão mais difícil e a progressão mais fácil. E como que esse aluno iniciante vai conseguir fazer essa progressão mais fácil? Com o intuito de integrar todo mundo. Uma forma da gente começar nesse exercício é eu segurar aqui na paralela e ajudar com o pé aqui na barra da frente para me colocar na posição. Num primeiro momento, o aluno que está começando, talvez ele chegue nesse ponto e caia para trás. Eu posso colocar uma borracha aqui atrás, posso amarrar uma borracha, ou posso vir junto e dar suporte para que ele não passe. Então, vamos de novo. Segurei, coloquei o pé, auxilio com o pé, mas o foco principal aqui é eu fazer força com as minhas costas, é eu empurrar meu quadril para cima com as minhas costas. O aluno tem que entender isso. Segurei nessa posição, empurrei com as costas, trago o joelho no peito, trago o joelho no peito. Aqui eu estou trabalhando a minha estabilidade de ombro. Se eu fizer força com o meu dorsal, eu vou para o lado de cá. Se eu fizer força com o deltoide anterior, eu vou para o lado de cá. A ideia é que eu fique parado nessa posição. Uma vez que eu tenho uma boa estabilidade, eu vou pensar em ir para a posição da vela. Talvez no primeiro momento o aluno não se sinta seguro em estender por completo. E aí ele vai aos poucos estendendo e baixando a perna. Elevando o pé lá no teto e baixando o joelho até o peito. Dessa forma, a gente não vai ter uma carga muito alta. A maior dificuldade nesse primeiro momento é a estabilidade e a confiança para que ele consiga fazer com segurança. No segundo momento, a gente começa a focar um pouco mais no trabalho de dorsal. Reparem que quando eu estiver na posição, eu vou deixar meu quadril descer um pouco. Entrei na posição, grupado mesmo, ó. Eu deixo o meu quadril descer um pouco, retorno e aqui eu estendo para continuar trabalhando a estabilidade, para continuar trabalhando meu controle. Desço um pouco mais, retorno e estendo lá em cima minhas pernas e desço devagar. Aqui eu já comecei a trabalhar a parte de força, de consciência para ganhar força no trabalho de dorsal com o braço estendido, que é o trabalho de fronte. Também está trabalhando a parte de equilíbrio lá em cima. A gente vai começar a juntar as duas coisas agora mantendo o nosso joelho estendido. Seria uma progressão, né? Então eu vou entrar na barra novamente. Vou manter minha perna, meu joelho estendido, meu quadril estendido. Estou na posição vertical. Nessa posição aqui eu quero baixar o meu quadril agora para trabalhar meu dorsal. Só que se eu baixo meu quadril com o meu pé mais à frente, a carga fica muito grande. Então no primeiro momento, o meu quadril vai descer para o lado de lá e o meu pé vai vir em direção ao meu rosto. Dessa forma eu vou ganhando consciência entre o trabalho de glúteo, estendendo o quadril, e o meu trabalho de dorsal, fazendo a movimentação no ombro, com uma carga não muito elevada ainda. Daqui para frente, aí é questão de saber jogar a carga, né? A gente está descendo com o meu pé mais para o lado de cá, eu tenho uma carga. Quando eu subo, né, paro na posição vertical, essa carga fica muito leve, fica na posição neutra. Se eu descer, jogando o meu quadril e a minha perna mais para cá, o ponto de apoio que é a argola, aí a carga já vai aumentar. Então, quanto mais para cá eu descer com o meu pé, maior a carga para o trabalho de dorsal. O trabalho de glúteo aqui não é tão requisitado. O trabalho de glúteo é mais para ter uma consciência de ativação e de extensão do quadril. Então, isso é o de menos. O foco é a gente aumentando a carga para o trabalho de dorsal. Nesse primeiro momento, então, a gente não está focando lá em cima no trabalho tão forte de dorsal. A gente está focando em aumentar a carga. Além de eu trazer o pé mais para cá, eu posso aumentar a amplitude. Posso descer mais e parei na posição vertical. Lá em cima, como eu falei, estamos numa posição neutra. Quando a gente for pensar em avançar com esse exercício para uma posição de fronte, aí a gente sai aqui da paralela e pode começar a pensar em trabalhar na barra. Quando você vem para a barra reta, a gente precisa estar com o nível de força mais avançado. Na barra
paralela, a gente ficava na posição de vela totalmente na vertical, onde não tinha carga me puxando nem para um lado nem para o outro, era só estabilizar meu ombro e ficar nessa posição. Na barra reta, eu vou estar segurando nessa posição e o meu corpo vai estar na diagonal. E aí já vai ter uma alavanca de força, uma alavanca de resistência me puxando para baixo. E essa alavanca de resistência para algumas pessoas acaba sendo muito pesado. Vou mostrar para vocês. Então, nessa posição, a gente baixou o pé até a linha da barra, agora eu não posso mais baixar o pé na linha da minha cabeça, então eu já tenho que manter a carga lá na frente. Vou estender o meu quadril e vou fazer força com as minhas costas. Reparem que o meu corpo está na diagonal. Nessa posição, eu preciso fazer bastante força com o meu dorsal. Parte posterior do braço, tríceps, cabeça longa, vai trabalhar pra caramba. Então é um excelente exercício para vocês irem ganhando força e consciência para o trabalho de fronte. Vou fazer mais algumas repetições. Trouxe o pé na barra, na diagonal, travo lá em cima. Não paro nessa posição. Tento trazer a coxa em direção à barra. É normal, quando falta força, o cara parar aqui. O aluno para aqui. A ideia é trazer a coxa em direção à barra. Empurrar a barra contra a coxa, com bastante ativação de glúteo e com bastante ativação de dorsal. Como que a gente faz para evoluir daqui para frente? Aí é só questão de ir aumentando a carga com ângulo. Eu vou trazer o pé na barra da mesma forma que eu trouxe, só que ao invés de eu estender minha perna e o meu quadril lá para cima, eu vou estender um pouco mais na diagonal. E aí eu já vou ter uma alavanca de resistência maior. E aos poucos eu vou estendendo, 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 até que eu consiga fazer na posição do front. Trouxe o pé na barra, um pouco mais na diagonal. Trouxe o pé na barra, um pouco mais na diagonal. Deixa eu descansar um pouco aí, Jefferson. Vamos mais uma. Trouxe o pé na barra e... marcou o frontzinho lá bem a boca, né, galera? Porque de manhã, como a gente já falou, de manhã pra mim é o osso treinar. E a gente sempre acaba vacilando. A gente filma do mais fácil pro mais difícil. Quando chega no mais difícil, tá o bicho. Então seria mais ou menos isso, tá, galera? Um excelente exercício. O pessoal chama de candlestick. Eu apelidei aqui de front pico, né, com a ideia de fazer o front e fazer o pico lá em cima, com os pés e as mãos. O pessoal gosta bastante, como viram, bem fácil de adaptar, exercício seguro, né, bem tranquilo, para vocês ir desenvolvendo força para o trabalho de front de vocês. Bons treinos!